Olá, prontos para mais um mergulho profundo. Hoje vamos explorar a edição desta semana da Revista Oeste. Uma edição, aliás, que está cheia de análises e reportagens fascinantes, viu? Política, economia, cultura. É isso aí, bem a cara da Oeste, né? Com a profundidade que a gente já conhece. E olha, prepare-se para se surpreender porque tem cada coisa nessa edição. Então, bora começar. A primeira parte que me chamou a atenção foi a política e economia globais. Ah, sim. E já abre com a posse do Trump de volta à Casa Branca. É como o 47 Tier presidente dos Estados Unidos. Uma volta triunfal depois da derrota em 2020. É um fato histórico, sem dúvida. Uhum. E o que me chamou a atenção, sabe, foi a presença do Zuckerberg e do Bezos na posse. É mesmo. Será que é sinal de uma reaproximação com as Big Techs? Porque, vamos combinar, né? A relação deles foi bem complicada no primeiro mandato. Pois é. E a revista faz um link interessante com essa posse do Trump e uma tendência global, né? De fortalecimento de líderes e ideias mais conservadoras liberais. É tipo a Giorgia Meloni na Itália, o Javier Milei na Argentina. Exatamente. A Oeste argumenta que tem uma crescente rejeição global à agenda woke, que inclusive teria causado prejuízo para empresas como a Bud Light e a Gillette. A revista usa esses exemplos para levantar uma questão. É. Será que a era woke está chegando ao fim? Ou será que é só um ajuste de rota? Ou pergunta, é algo para a gente ficar de olho? Com certeza. E falando de ficar de olho, essa mudança no cenário internacional coloca o Brasil em uma posição delicada, né? A revista destaca que o governo Lula, pelo menos por enquanto, parece que está indo na contramão dessa onda conservadora liberal, né? Se aproximando mais da China, da Rússia, do Irã e também criticando a administração Trump. E aí a gente precisa se perguntar qual o impacto disso tudo para o Brasil. Exatamente. Ah. A revista explora essa questão e levanta algumas preocupações sobre as consequências para a nossa economia, especialmente em relação a investimentos estrangeiros, acordos comerciais. Porque com Trump de volta ao poder, a relação entre Brasil e Estados Unidos pode ficar ainda mais complexa. Sem dúvida. E por falar em economia brasileira, a segunda sessão da revista mergulha em uns temas bem delicados, viu? É verdade. A reportagem sobre a farra do dinheiro vivo na política é de chocar. A revista relembra aquele caso do Guedal Vieira Lima, né? Nossa, sim. As malas de dinheiro encontradas num apartamento. E o pior é que não é um caso isolado, né? Pois é, a revista cita também o caso do deputado Antônio Doido, pego com dinheiro em espécie de origem duvidosa. E a revista nos leva a questionar até que ponto a corrupção está enraizada na política brasileira. E qual o papel do eleitor nesse cenário? Afinal, somos nós que colocamos esses políticos lá. É verdade. A revista nos convida a refletir sobre a importância de escolher bem nossos representantes e de cobrar mais transparência, mais ética na gestão pública. Afinal, a corrupção tem um impacto direto na vida de todo mundo. Sem dúvida. Recursos que deveriam ir para saúde, educação, infraestrutura. Acabam no bolso de políticos corruptos. É isso aí. E mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de economia, a revista traz uma notícia que me surpreendeu, viu? Qual? O Nubank ultrapassou o Itaú em número de clientes. Caramba. Se tornou o terceiro maior banco do Brasil, quem diria, né? Uma fintech relativamente nova no mercado a alcançar um feito desses. É impressionante. A revista analisa os fatores por trás desse sucesso todo. A aposta no digital, a facilidade de acesso, a ausência de tarifas abusivas. E acabaram atraindo principalmente o público mais jovem, né? E essa mudança no mercado financeiro leva a gente a questionar qual o futuro dos bancos tradicionais. Será que eles vão conseguir se adaptar a essa nova realidade? A revista mostra que alguns bancos já estão se mexendo, sabe? Bom, Tentando oferecer serviços digitais mais competitivos. Mas será que isso vai ser suficiente para frear o avanço das fintechs? Boa pergunta. É algo para a gente acompanhar de perto. Com certeza. E por falar em acompanhar, a gente não pode deixar de falar da crise que a imprensa tradicional está enfrentando, né? Pois é. A revista traz um dado assustador, viu? A circulação de jornais impressos no Brasil caiu mais de 97% desde 1977. Nossa, é uma queda brutal. A revista aponta a ascensão da mídia digital como um dos principais responsáveis por essa crise. A mudança nos hábitos de consumo de informação também, né? As pessoas se informam de outras maneiras hoje em dia. É verdade. E as consequências são sérias, né? Demissões em massa, redução no formato de jornais, até fechamento de várias publicações. A revista cita exemplos como Estadão, a Folha, o Globo. Todos tiveram que se reinventar para sobreviver nesse novo cenário. E a revista conta a história do jornaleiro Agnaldo Rodrigues Soares, que teve que adaptar sua banca, transformando ela numa espécie de loja de conveniência para se manter no mercado. Caramba. É um exemplo do impacto real dessa crise na vida das pessoas. É mesmo.
E essa história nos leva a uma pergunta crucial. Qual o futuro do jornalismo? Será que os jornais impressos vão desaparecer completamente? Como garantir a qualidade da informação no mundo cada vez mais dominado pelas redes sociais? Questões complexas, sem dúvida. A revista nos convida a refletir sobre o papel da imprensa na sociedade, né? E a importância de buscar fontes de informação confiáveis. É isso aí, a gente precisa ter cuidado com a informação que consome, né? Sem dúvida. Buscar fontes confiáveis que prezam pela qualidade do jornalismo. Exatamente. E aí, vamos continuar nossa imersão na Revista Oeste. Por hora. Na última parte, a gente explorou bastante a política e economia global, né? Mas agora, a gente vai mergulhar num tema, digamos, ainda mais polêmico. A liberdade de expressão. Pelo jeito a revista não economiza nas provocações, né? Pois é. E já começamos com uma figura que está sempre no centro das atenções. Elon Musk. Ah, o Elon Musk, ele não para quieto, né? A revista destaca uma polêmica recente envolvendo um gesto que ele fez durante um discurso. Um gesto que, para alguns, foi interpretado como uma saudação nazista. Aí já viu, né? A mídia não perdoa. Logo surgiram acusações de que o Musk estaria, propagando mensagens neonazistas. Nossa. A revista até mostra um trechinho de um comentário da Globo News. Sério? O comentarista chama o gesto do Musk de apito de cachorro para extremistas. Caramba. É interessante observar como esse tipo de acusação, muitas vezes, infundada, é usada para deslegitimar e silenciar vozes dissonantes. Meio que rotular e descartar, né? Pois é, e o próprio Musk ironiza essa situação toda. É mesmo. O que ele diz? Ele responde, que os críticos precisam de truques sujos melhores do que o ataque batido de todo mundo é rico. Essa já tá meio desgastada, né? Pois é. E aí a revista nos leva a refletir sobre essa banalização de acusações sérias. Nazismo, fascismo. Temos que acabar perdendo o peso, né? Exatamente. Quando são usados de forma indiscriminada para qualquer coisa. Perde o impacto, né? E a revista não se limita ao caso do Elon Musk, não. Ela também traz a história da Angela Gandar. Angela Gandar? É secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo. Ela se diz perseguida por suas posições conservadoras. Sério? E ela defende o pai dela, o Ives Gandra, que foi acusado de participar de um suposto golpe. A revista usa esse caso para discutir o conceito de lawfare, sabe? E lawfare? Não conheço. O uso da lei como arma política para perseguir adversários. Nossa. A revista explica que o lawfare pode ser uma ameaça para a democracia. É mesmo? Por quê? Porque ele permite que o sistema judicial seja usado para silenciar o debate, sabe? E impedir a divergência de opiniões. Entendi. E é preocupante ver como esse tipo de tática tem sido usada com cada vez mais frequência no Brasil. A gente vê bastante isso por aí, né? Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de liberdade de expressão. Tá. A revista analisa a situação nas redes sociais. Interessante. E aí o que chama a atenção é o contraste, né, entre a postura do Trump, que assinou uma ordem executiva para combater a instrumentalização do governo federal para fins políticos. E a situação aqui no Brasil, onde o STF tem tomado medidas que restringem a liberdade de expressão nas plataformas digitais. Tipo, 2 pesos e 2 medidas. Exatamente, um paradoxo. Enquanto nos Estados Unidos o governo busca proteger a liberdade de expressão nas redes. Aqui no Brasil, a gente vê um movimento na direção oposta. Com o judiciário atuando para controlar o discurso online. Pois é, a revista chega a mencionar as ações do STF contra o Elon Musk e a plataforma X. Nossa. O que coloca o Brasil numa posição, digamos, delicada no cenário internacional. Parece que a gente está indo na contramão do mundo, né? E a revista vai além, sabe? Ela questiona também a postura do governo Lula no controle da narrativa. O governo tem investido bastante em propaganda, em comunicação, buscando influenciar a opinião pública a seu favor. Mas até que ponto isso é legítimo, né? Exato. E qual o impacto disso no debate público, na democracia? A gente precisa se perguntar, qual o limite, né? Pois é, questões importantes que a revista nos leva a ponderar. E ele só não para por aí, né? Não, né? A Oeste nos leva para uma viagem por diversos temas, mostrando a amplitude e a diversidade do seu conteúdo. Que legal. Por exemplo, a revista nos leva para Honduras. Honduras? Lá um projeto chamado PROS está criando uma cidade-estado libertária dentro do país. Caramba. Um experimento bem ousado, sabe?
que busca promover o desenvolvimento econômico com base na liberdade individual e no livre mercado. Nossa, que interessante. A revista descreve Próspera como uma zona com leis e regulamentações próprias, onde empresas podem prosperar sem as amarras burocráticas do governo. É tipo uma zona franca. É, mais ou menos isso. Uma ideia interessante que pode servir de modelo para outros países em desenvolvimento. É, quem sabe, né? E a revista também nos presenteia com dicas práticas para o dia a dia, Ah, que legal. tipo um guia completo para congelar alimentos de forma correta, Olha só. sabe? Preservando o sabor, os nutrientes. Ó, Uma mão na roda para quem tem uma rotina corrida e quer ter comida pronta sem abrir mão da qualidade. com certeza, eu adoro essas dicas práticas. E para quem é fã de ciência, a revista traz uma reportagem fascinante sobre a descoberta de um novo material indestrutível. Indestrutível. Imagine um polímero mais forte que aço, mas com a leveza do plástico. Nossa, Essa inovação tem potencial para revolucionar várias áreas, sabe? nossa, imagina. Da construção civil à indústria aeroespacial. Que incrível. A revista detalha como esse material foi criado, as propriedades dele. É impressionante como a ciência e a tecnologia avançam, né? Criando soluções inovadoras pra gente. É, o futuro já chegou? E a revista também nos convida a revisitar o legado de Martin Luther King Jr., Legal. sabe? Desconstruindo alguns mitos e revelando facetas menos conhecidas desse grande líder. Interessante. A revista analisa como a direita americana, que antes criticava King, agora celebra como um herói. Como as coisas mudam, né? Pois é. É interessante observar como a percepção de figuras históricas muda com o tempo, de acordo com os interesses e as narrativas dominantes. É verdade. E a revista também explora a relação complexa, né, entre Estados Unidos e China, analisando a disputa pela liderança global e o papel do Brasil nesse cenário todo. É um tema crucial para entendermos a geopolítica atual. Sem dúvida, a revista discute a ascensão do bloco BRICS, né, como um contraponto à hegemonia americana, um novo capítulo na ordem mundial. É, o mundo está em constante mudança, né? Pois é. E o Brasil, como membro do BRICS, precisa se posicionar de forma estratégica para defender seus interesses. Verdade. E para quem curte tecnologia, a revista desvenda os mistérios do IPv6. IPv6, o que é isso? É a nova versão do protocolo de internet, sabe? Tá. Que promete revolucionar a conectividade global. Nossa. É. A revista explica as vantagens do IPv6 em relação ao IPv4. Maior capacidade de endereçamento, segurança aprimorada. Interessante. É um tema importante para entendermos o futuro da internet, né? O impacto dela nas nossas vidas. É, a internet está cada vez mais presente, né? Sem dúvida. E a revista também aborda a importância do IA para a segurança digital das empresas. Ah, é. Com o aumento dos ataques cibernéticos, as empresas precisam se proteger, né? Sim, com certeza. E o IRS tem um papel fundamental nesse processo, conscientizando os colaboradores sobre os riscos, implementando medidas de segurança. É, segurança digital é responsabilidade de todos, né? Exatamente. E para quem busca inspiração, a revista traz um artigo sobre a experiência de escrever um livro. Legal. O autor compartilha os desafios, as alegrias do processo criativo, mostrando como a escrita pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de transformação pessoal. Escrever pode ser muito terapêutico, né? Sem dúvida. E a revista também nos apresenta a história de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht. É o criador do Silk Road. Ah, o Silk Road. Já ouvi falar. É um site que permitia a compra e venda de produtos ilegais na Deep Web. Uma história fascinante que levanta questões sobre a liberdade individual, o papel do Estado, os limites da lei. É um tema bem polêmico. Um caso que nos leva a refletir sobre os desafios da era digital, né? A necessidade de encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual e a segurança da sociedade. Não é fácil, né? E a revista nos leva para uma análise crítica da cobertura midiática dos incêndios em Los Angeles. Incêndios de Los Angeles. A revista questiona a narrativa de que os desastres naturais são culpa da mudança climática causada pelo homem. A revista argumenta que essa visão impede uma análise mais profunda das causas dos incêndios e a busca por soluções mais eficazes para prevenir tragédias. A gente precisa entender as causas para poder combater o problema, né? Exatamente. É importante ter um debate honesto sobre a mudança climática, sem cair em extremismos. Sem radicalismos, né? Pois é. E a revista nos transporta para o passado também.
com um ensaio fotográfico que registra a efervescência cultural da cidade de São Paulo nos anos 1930 e 1940. Nossa, que legal. É um convite a revisitarmos a história da nossa cidade É. e a refletir sobre as transformações que a moldaram ao longo do tempo. Conhecer o passado para entender o presente, né? Exatamente. E para finalizar essa parte da nossa imersão na Revista Oeste. Aham. A revista nos convida a refletir sobre a crise de violência que assola o Brasil. É um tema que, infelizmente, nunca sai de pauta, né? Pois é, a revista analisa o impacto da violência na vida das pessoas, as causas da criminalidade, os desafios para construir uma sociedade mais segura e justa. Não é um problema fácil de resolver, né? Sem dúvida. A revista destaca o papel da educação nesse processo. Uhum. A educação pode ser uma ferramenta poderosa para prevenir a violência, Verdade. promovendo a cultura de paz, o respeito à diversidade, a resolução pacífica de conflitos. A educação é a base de tudo, né? Com certeza. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu nessa edição da Oeste, hein? É verdade. Exploramos temas super polêmicos, debatemos ideias, uma verdadeira viagem. Olha, ainda tem mais? Diária. Sim. A revista mergulha em outros assuntos com a mesma profundidade de sempre. Que legal. E por falar em mergulho, a Oeste faz uma análise da farra do dinheiro vivo na política brasileira. Ah, essa questão do dinheiro na política, parece que nunca tem fim, né? A revista relembra casos como o do Guedel Vieira Lima e suas malas de dinheiro. É de chocar. É verdade. E a gente fica pensando, né? Qual o papel do eleitor nisso tudo? Pois é. A Oeste questiona se a alta carga tributária no Brasil contribui para essa farra do dinheiro vivo. Faz sentido. As pessoas tentam escapar dos impostos de qualquer jeito, né? E isso acaba alimentando a corrupção, a sonegação, um ciclo vicioso. E a revista compara a carga tributária brasileira com a de outros países. E aí? Os números são de assustar. O brasileiro trabalha meses do ano só para pagar impostos. Enquanto em países desenvolvidos a carga tributária é muito menor. A gente fica se perguntando, né? Hum. Será que essa alta carga tributária é realmente eficiente? Pois é. A Oeste questiona se não seria melhor ter impostos mais baixos. E um sistema tributário mais simples, mais justo. Seria ótimo. É um debate urgente. Com certeza. E a revista não para por aí. Ela também analisa o sistema político brasileiro. Questiona a eficácia, a capacidade de representar os interesses da população. A gente vê muita polarização política, né? As instituições parecem que não funcionam direito. A Oeste explora esses desafios para construir uma democracia mais justa, mais representativa. A gente precisa de um sistema que funcione de verdade. Sem dúvida. E a revista também apresenta a trajetória de Carlos Lamarca. Carlos Lamarca. Um personagem controverso da história brasileira. Sei. Ele foi militar, guerrilheiro, lutou contra a ditadura, mas também cometeu atos de violência. Uma figura complexa, né? A Oeste analisa a trajetória dele e o seu legado. Sem cair em maniqueísmos, sabe? Mostrando as nuances, as contradições. É importante conhecer o passado para entender o presente, né? Com certeza. E a revista também traz um artigo sobre o desenvolvimento de um exocórtex. Córtex, o que é isso? É um dispositivo que promete aumentar a inteligência humana. Nossa, tipo um super cérebro. Imagina conectar o nosso cérebro à inteligência artificial, expandindo nossas capacidades cognitivas. Que incrível! A Oeste explora as possibilidades e os desafios dessa inovação. Deve ser fascinante. É uma viagem ao futuro da inteligência humana. E a revista fala também sobre o perdão presidencial. Sim. A Oeste questiona se o perdão se tornou uma ferramenta política para proteger aliados, encobrir crimes. Entendi. É um tema delicado que levanta questões sobre os limites do poder. A gente precisa de justiça, de accountability. Com certeza. E a Oeste também nos leva para um passeio pelas belezas naturais do Brasil. Ah, que legal! Um ensaio fotográfico com paisagens incríveis da Amazônia, os Pampas Gaúchos. É um lembrete da importância de proteger o meio ambiente É verdade. e preservar a rica diversidade do nosso país. Com certeza. E chegamos ao fim da nossa imersão na Revista Oeste. Já. O tempo voa quando a gente está debatendo ideias, né? Boa mesmo. Exploramos temas polêmicos, viajamos pelo Brasil e pelo mundo. Tudo isso guiados por um jornalismo de qualidade, com profundidade. A Revista Oeste nos mostra que é possível ir além das manchetes, né? Mergulhar em assuntos complexos com inteligência e discernimento. É um convite a pensar criticamente e questionar as narrativas prontas. Buscar diferentes perspectivas para entender o mundo. Concordo. E a gente te convida a continuar essa jornada de conhecimento com a gente. Até a próxima. Até a próxima.